Olá pessoal, estamos no ar com você, com o Dinheiro de Hoje, o seu programa sobre investimentos, fundos de investimento que traz aqui para você, telespectador da BMC, as pessoas que fazem o mercado acontecer. Eu venho trazendo esse bate-papo almoço da Faria Lima para os telespectadores da BMC News. E hoje eu tenho um convidado aqui, a gente tenta trazer desde o primeiro dia do programa. É um nome que quem é do mercado, quem vive o mercado financeiro, quem conduz esse mercado, não tem como ter deixado passar. Alguém que não consegue subir a JK sem ser aparado, né? Hoje nós vamos falar aqui com o Roger Santos, consultor de tecnologia do Grupo Delogica. Quem o conhece vai saber de quem eu estou falando. Roger, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Que isso, eu agradeço o convite, estar com vocês aqui, participar do projeto BMC News, para mim é uma honra, né? Então, estamos juntos sempre, quando precisarem é só chamar. O Roger está no mercado há bastante tempo, uma das figuras que mais transita no mercado, suportando essa parte de tecnologia, mas conta pra gente, Roger, um pouco de como você começou no mercado, há quanto tempo, se é que você pode abrir, né? Você vai entregar a idade, mas há quanto tempo e como você começou nesse mercado? Vamos, bom, eu sou mineiro de Uberlândia, né, do Triângulo Mineiro, e terminei a minha faculdade de administração financeira, isso em 2007. Eu sou de uma época, quando eu entrei no mercado, o mercado ainda era comparado com outros negócios. Naquela época o pessoal comparava muito ações com a Avestruz Master, lembra do caso Avestruz Master? Então, eu trabalhava no Banco do Brasil, inclusive, e o dono de uma outra empresa de tecnologia me convidou, uma empresa menor do mercado, acabou me convidando e me convenceu a sair do banco para montar a área institucional dele de atendimento. E aí fiquei durante 4 anos nessa empresa. Depois acabei saindo dessa empresa e consegui ir para um grupo maior, um professor para mim, né, um mestre, que é o Paulo Bandeira, né, inclusive temos ele aqui. Mas... esse é outro nome. Eu não descanso, eu não saio desse programa antes de trazer o Bandeira aqui. E para minha sorte, em um determinado momento, meu telefone toca, o Paulo Bandeira, ex-sócio de corretora, já conhecido no mercado, já era sócio também de empresa de tecnologia, me achou. Roger, eu e meu sócio queremos conversar com você. Você consegue vir aqui na Solution Tech, nessa época ainda Solution Tech Trid, né? E conversar conosco? Isso era o finalzinho de 2011 para 2012. E eu aceitei o convite, fui para o Rio, fiz essa primeira conversa, depois voltei, fizemos outra conversa, já fechamos. E de janeiro de 2012 até o momento, continuo, né, atuando nessa frente de tecnologia para corretoras, bancos, plataformas de investimento no geral. E graças a Deus, graças aos colegas, né, tecnologia bem feita nas empresas, chegamos num patamar, né, como descrito pelo Felipe, o pessoal acaba nos conhecendo bem aí, quando precisa de tecnologia para mercado de capitais, nos aciona de alguma forma. E agora, esse mercado mudou aí nesses 11 anos, você entrou da Solution Tech mais ou menos na mesma época que eu entrei lá com o dinheiro. Esse mercado mudou muito, né? Mudou muito, tem muita história, né, que a gente acaba trazendo nos últimos 10, 11, 12 anos aí, porque essa comparação que o pessoal fazia muito, né, fora do eixo Rio-São Paulo. Naquela época, inclusive, estava havendo essa migração de empresas do Rio de Janeiro para São Paulo, inclusive. Então, eu participei desse fluxo. A gente falava muito de um número, né, que era de clientes ativos. Naquela época, para bater 100 mil, para a gente conseguir falar 100 mil, era algo muito otimista. Mas aí a gente, com os amigos na B3, na Bolsa, na antiga Bovespa BMF, a gente sempre falava 120, 150, com aquela vontade de ter, né, os 150 mil ativos para que o negócio fomentasse mais. Hoje a gente fala de mais de 5 milhões. Mudou demais, ainda bem, mudou bastante. O perfil das instituições, das plataformas, dos donos de corretoras, né, dos produtos mudou bastante. A gente tem história daquela época, Felipe, você deve lembrar, quando o principal evento do mercado ainda era a Expo Money, né, a famosa Expo Money, acontecia de tudo ali, e as coisas que eram faladas durante o evento da Expo Money ali, e teve uma campanha que foi feita com Pelé na época, né, isso na época virou muito saudoso Pelé, né, toda a honra que ele merece, mas a Bolsa fez uma campanha com Pelé naquela vez, e quando ele foi dar uma entrevista, ele não saiu muito bem na entrevista, falando que não gostava de operar
ações aqui porque tinha tomado um prejuízo. E foi operado nos Estados Unidos, né? Laranja, alguma coisa assim. Isso, a gente passou por esses momentos complicados, né? Até acertar a mão e conseguir fazer hoje do mercado de capitais uma fonte de diversificação para os brasileiros muito legal. Então hoje já é bem mais fácil você estar no interior do Brasil, eu viajo bastante pela empresa, e conseguir falar, né? Então conhece instituições de mercado, fala de títulos, fala de produtos de renda variável, que há 10 anos atrás era muito difícil, se não estivesse aqui nesse eixo. O Rodrigo comentou aqui que é da época da Expo Money também. O Regis falou para a gente trazer o Cabral. Cabral, a gente estava com o Cabral aqui agora há pouco. Cabral é das antigas também, né? Cabral é fenômeno. Cabral foi meu cliente, agora é um amigo, parceiro, né? E é das antigas. Ele é mais antigo que a gente, se brincar, né? Porque ele trabalhou muito com dólar lá na época que ele trabalhou numa casa de investimento, antes de ser o professor Cabral, famoso. Mas esse também tem muita história, gente. Podem cobrar dele aí à vontade, porque ele tem bastante coisa para falar. Na época que o Cabral era jovem, né? Na época que o Cabral era jovem, quem dava liquidez no mercado era o investidor institucional. Quem tradeava massivamente o investidor institucional, né? Exatamente, era isso. Na época que ele começou, nós não tínhamos acesso, né? Inclusive de 2011 até ali, 2011, era o início do que a gente hoje tanto fala, DMA. Então, esse acesso direto ao mercado foi um movimento da B3 para democratizar. E eu me lembro bem de uma frase, isso marcou bastante a minha carreira, inclusive. Quando eu entrei numa casa, e essa, inclusive, era a casa que o Cabral trabalhava, a corretora que ele trabalhava na época, eu entrei como analista de negócio para fazer a especificação de uma plataforma, na época lá, para fazer uma espécie de benchmark nas plataformas que existiam, né, na época, que eram gringas ou eram da própria Bolsa. Para quem trabalhou já com plataformas da própria Bolsa. E um operador da mesa olhou para mim e falou, então você é o engenheiro de software que veio para tomar o nosso trabalho, né, com essa ideia de DMA e tudo. Então isso pegou muito. Eu acabei hoje, o Fernando cobra, até ele ainda está trabalhando no mercado, ainda bem, fenômeno. E isso marcou muito, porque assim, eu ficava pensando, né, sobre essa questão da evolução tecnológica e o que aconteceria com os profissionais. E o mercado continua, a vantagem é que ele cresceu, né? Mas os profissionais continuam. Hoje a gente tem, de várias formas, esferas, a possibilidade de buscar assessoria, né? Tanto na mesa quanto fora, o cliente que opera sozinho, né? Então a gente conseguiu evoluir o mercado, sem prejudicar, né, na maioria dos casos, sem prejudicar ninguém, e conseguir fazer ele se democratizar de verdade. Tá? E nessa época, então, a gente falava muito, eu participei da época em que não existia pessoa física, nada de pessoa física. Então, os primeiros home brokers, né, eu estava ali nos projetos, eu participei como gerente de projeto de alguns também, e era uma loucura, né? A gente teve um lançamento com um banco grande, na época lá, com o DMA-BMF. Então, foi um movimento grande para entregar, naquela época eram 30 plataformas só, para clientes finais. E o banco 30 Hoje em dia, se alguém te ligar assim pedindo 30 plataformas, dá para fazer? Hoje é até difícil, né? É complicado negociar nesse pacote, um dos chefes estão aqui, né? A gente sempre pede 30 mil, né? 30 mil plataformas, mas nessa época era um banco muito grande, um dos 4 maiores, e esse projeto é para entregar 30 plataformas para clientes da nossa tesouraria. Ok. Aí eles fizeram a campanha de lançamento do projeto em Chicago, né, aquela parceria também com a Bolsa lá, com a CME, e eles foram para lá fazer o lançamento. Então, agora nós temos DMA Brasil, com produtos brasileiros, inclusive de futuros, lá em Chicago. O meu telefone tocou, isso foi numa quinta, sexta-feira. O meu telefone tocou o sábado inteiro por donos, diretores de corretoras querendo a mesma tecnologia de DMA. E aí foi, eu lembro bem que neste sábado especificamente eu fechei 5 projetos, aí eu vim para São Paulo, isso eu estava lá em Minas, né? Vim para São Paulo, fiz as devidas reuniões e a gente passou a atacar esses projetos. Aí corre atrás de certificações. Nessa época aí de certificações da solução DMA para futuros, eu cheguei a dormir em cima de mesa de reunião de corretora, comer pizza de madrugada nesses projetos para lançar, apresentar PowerPoint, né? Para auditor da B3 que precisava comprovar que o sistema estava funcionando e a gente colocava um ambiente de simulação. Então, foi muito corrido, a gente deu muito sangue, né, para fazer a coisa acontecer. E hoje a gente assistir milhares de clientes
em dezenas de home brokers é muito prazeroso. É algo que a gente olha assim para trás e vez ou outra um amigo faz questão de fazer essa ressalva, né? E se sente muito orgulhoso. Tem projetos aí que eu fechei. Durante a pandemia, por exemplo, a gente conseguiu fechar, a empresa conseguiu fechar projetos. Eu, de dentro da minha casa, aprendendo a trabalhar com home office e o mercado querendo investir, querendo, né, contratar projetos de investimento, plataformas de investimento. Eu posso dizer, a título de exemplo mesmo, assim, para vocês entenderem, conterrâneos lá. Então, o Banco Inter é um projeto, né, do grupo. Foi fechado durante a pandemia, num momento de home office. E hoje o tamanho do projeto que está aí como uma opção boa para os investidores. E assim, para não fazer injustiça com outras casas, inclusive, a gente tem as grandes casas, né, as grandes casas de home broker de varejo estão no grupo Nelogica conosco, né, então são para todas as casas hoje de pessoa física possuem parceria conosco e é muito fácil, né, o acesso às nossas soluções por qualquer uma dessas plataformas. Eu citei um exemplo, a gente pode falar de 40, de 45. Não, eu vou inverter a pergunta. Tem alguém hoje que ainda desenvolve home broker dentro de casa? Faz sentido isso? Boa pergunta, Felipe. E, inclusive, quem faz até também é nosso parceiro, mas, né, para outros tipos de produtos. Mas sim, a gente ainda tem no mercado aí quem tomou essa decisão de partir para a tecnologia própria. A própria XP ela tem um home broker próprio, porque vem, né, de um legado antigo dela. Ela foi a primeira a desenvolver isso assim, com grande vazão, né? E ela tem a ferramenta própria de home broker. Claro que hoje a boa parte das ordens que chegam ali são por plataformas terceiras também. Então eles têm um marketplace gigantesco, né, muito diverso para os clientes finais. Isso é muito bom, porque também instituiu um novo modelo, né, de venda de front no mercado e todas as casas acabam acompanhando isso aí. Mas XP, BTG, a gente tem também alguns parceiros que fazem home broker dentro de casa. Porém, hoje, até para quem está nos ouvindo e quer um dia investir numa plataforma, criar a sua própria plataforma de investimento, a sua corretora, espero que a gente tenha bastante investidores aí para um futuro próximo, a gente chega a 300, 400 corretoras no mercado. Você pode tanto construir dentro de casa, mas usar a tecnologia também de um fornecedor para ajudar, para contribuir nesse projeto, que é o que a gente faz com essas casas que tem alguma coisa dentro dela, né? Então, a casa tem um home broker, que é uma tela de primeiro acesso ali, né, de entrada, aí precisa de uma plataforma, tem o Profit, tem o Trid, né, que é do grupo, precisa de conteúdo, tem com dinheiro, né, que é a melhor do mercado, e aí, né, gente, hoje eu tenho a honra de estar trabalhando com o pessoal aí, que eu sempre fui muito fã. E assim, vários níveis de tecnologia dentro da empresa, do vendor, para poder corroborar com o projeto proprietário, tá? Mas a gente tem sim uma mistura de... Tudo bem que 95% hoje é terceiro, né? Home broker terceiro. Uma corretora, quando ela nasce, se ela nasce hoje, todas as entrantes do mercado, e logo vocês com certeza vão poder acompanhar aí projetos novos, tanto as entrantes atualmente, todas são com o grupo Nelogica. E todas elas partiram para esse movimento do terceiro, né? do home broker nosso, tá? Então é muito comum também, quando a casa chega, ela já quer um sistema SaaS, né? Um sistema completo que possa ser personalizado, reestilizado, num modelo que o mercado chama de white label, tá? Então, eu espero que vocês possam também buscar as referências sempre aí da tecnologia Nelogica, Solution Tech, Trid, Profit, e quando ver algum white label de uma dessas marcas aí, ter a garantia que está conosco, que está bem servido, né? Mas pessoal que comenta, Regis Andrade comentando aqui, por isso eu não perco você com dinheiro. Muito obrigado, Regis. É sempre um prazer contar com sua audiência. Inclusive, pessoal, dedo aí no like. Vamos subir para os 300 likes aí. Vamos bater os 300 likes no programa. Boa. Inclusive, tem umas questões aí onde a gente tá bolando umas coisinhas novas para home broker também. Mas a gente deixa esse para o final. Deixa o pessoal segurar um pouco a novidade. Você comentou desses novos entrantes no mercado de corretora. Hoje, o foco do negócio tem um pedaço muito importante em quem opera sozinho.
E quais são as soluções, como é a interface com o mercado para os agentes autônomos? A gente sabe que tem bastante audiência nesse público aqui também. Isso é legal comentar dessa ponte com esse agente intermediário também. Isso é uma figura extremamente importante, né, porque nós temos... São linhas, né? O cliente final ele tem várias formas de acessar o mercado de capitais, né, os produtos. O acesso direto, tem alguns produtos específicos que ele vai conseguir fazer direto e tem conteúdo que facilita, né, esse tipo de investimento. Mas assim, eu ainda creio muito na figura do assessor porque ele consegue apresentar um portfólio maior e diferir um produto do outro. E vai ser o assessor, vai ser o operador na mesa profissional, o seu gestor de patrimônio. Tá? A figura do assessor, ele continua sendo importante depois de toda a manobra. Hoje, inclusive, eu tive uma reunião. Minha primeira reunião do dia foi com um assessor do mercado, um cara importante, um cara conhecido. E a gente sempre gosta de ouvir muito o que eles tendem, né, a apresentar para que a gente possa melhorar as soluções. E a gente tem aqui um trabalho, neste momento que está sendo desenhado, de soluções especificamente para o assessor. Tá? Então, as plataformas vocês conhecem muito bem, né? A Profit, o Trid, o Home Broker, os Home Brokers, vários Home Brokers do mercado, é a maioria, né? 90% dos Home Brokers são nossos, mas a gente sempre teve produtos satélites para os assessores. E hoje a gente quer também dar foco em plataforma, em versão de front para esse fim. Né? Então, um portal de assessor bem calibrado, com bastante relatório, com bastante conteúdo importante para ele poder fazer mineração de informação ali e conseguir atender bem toda a barra, né? a carteira de clientes que ele tiver. E isso porque novidades também estão acontecendo no mercado aí, a questão da lei que rege a exclusividade de um assessor, algo que vem sendo muito discutido, né? E tudo indica que o assessor poderá partir para um modelo não exclusivo mais, então ele vai aumentar o leque de produtos, né, que ele possa oferecer para clientes dentro de várias corretoras. Né? Tem quem goste, tem quem não goste da ideia, mas eu acho que é uma evolução também, né? Faz parte do movimento do mercado. Tá? E o pessoa física, acessando ou não diretamente algum produto, ele também tem que ter o seu assessor, ele tem que ter o seu contato, né, para poder falar de outros produtos. Eu estava falando hoje a gente estava num almoço com um dos nossos diretores, né, Paulo Bandeira, que a gente citou até, e eu vou citar ele como exemplo aqui para fazer justiça com os outros colegas de mercado. Né? O Paulo Bandeira é um ex-dono de corretora, foi sócio de corretora. E, então, assim, entende de mercado 100 vezes mais do que eu. E estava falando de alguns produtos que ele vem investindo. E ele usa uma figura que o assessora, né? Então que dá uma dica, que fala de um produto bem. Então ele colocou, olha, Roger, aqui foi um amigo, né, de assessoria que me passou os produtos específicos aqui para eu fazer aportes. Então, só que ele também opera sozinho. Então essa diversidade que o mercado acaba proporcionando, todo mundo tem que aproveitar. Busca um assessor, busca uma casa independente também que tenha robô, que tenha outros tipos de tecnologia para te ajudar na diversificação. O que a gente gosta sempre de repetir, eu acho que vai ser muito importante, todo mundo que puder falar isso, é nunca colocar todos os ovos numa cesta só. Então, fazer o que puder para diversificar os seus investimentos. Assim, o sucesso está mais garantido. Né? Como você comentou, né, dos entrantes também, dos agentes autônomos, da mudança dinâmica. E o mercado é uma coisa que tem surgido recentemente, a mudança na estrutura, o que é uma corretora. Né? Exato. E até onde ela tem que ir para ser uma corretora e até onde ela pode plugar e aproveitar a base tecnológica de uma outra estrutura para começar o seu negócio. Isso. Como está isso? O que tem vindo novo de mercado em torno dessa solução? A notícia muito positiva para todos nós é que dos entrantes, nós temos entrantes com perfil empresas de marketplace, empresas de varejo, bancos digitais que assumiram a responsabilidade de entrar no mercado também com plataforma de investimento. Então, logo mais vocês vão, pelo menos meia dúzia aí, vocês vão poder acompanhar os lançamentos. E além disso, aí provavelmente mais uma dezena, uma dúzia de instituições agentes autônomos, escritórios de agentes autônomos que já têm bagagem, que já têm expertise, que já têm capital para se tornarem corretoras. E aí entra nessa pergunta do Felipe, porque nos Estados Unidos, né, já é muito
antigo até o modelo full broker, que é uma corretora principal e outras podem se conectar a ela, usar a estrutura de back-office daquela ali, estrutura tecnológica, e fazer o seu trabalho de plataforma de investimento de forma independente da full, né, com uma carteira específica de cliente. Então, isso a gente vai ter bastante. Então, de 2 meses para cá, buscar na internet aí, pelo menos 4 grandes escritórios de agente autônomo já foram autorizados a se tornarem corretora. E eles vão usar a estrutura de uma outra corretora, da corretora que hoje eles já são atendidos. Tá? E aí, só que é uma grande vantagem para os clientes, porque é um perfil de corretora diferente. Mesmo estando ali abaixo do guarda-chuva de uma maior, a forma como o seu assessor, como o seu contato fala com você, como ele te apresenta um produto, né, o tratamento é diferente. Né? Então, é a mesma qualidade que a gente sempre teve de usar uma agência perto de casa, né, uma agência de bancária perto de casa, que eu pudesse ir ali conversar com o meu gerente. Então, esse modelo tende a dar mais fluidez ao mercado e mais flexibilidade. Então, a gente aumenta aí já em pelo menos de 15 a 20 instituições no mercado. Tá? Isso é muito bom para o mercado. Também aumenta a concorrência, produtos, né, e formas das instituições também buscarem dar produto, entregar produto de forma mais acessível. Então, a concorrência é sempre muito bom. Tá? Isso naquela hora eu brinquei, né, que tomara que tenhamos aí investidores de corretoras no futuro, que a gente tenha pessoas abrindo corretoras no futuro, mas só nisso aqui a gente está falando aí de entre 15 e 20 novas instituições nos próximos 3 anos. Tá? E isso é muito, muito positivo para o mercado. Todo mundo pode esperar muito boas coisas. Nesse formato, quem é o dono do cliente? Quem tem o cadastro do cliente? É a corretora que fornece a estrutura ou a corretora que está plugada nessa... Funciona da seguinte forma, a Bolsa, importante demais ressaltar isso, a Bolsa ela rege modelos para garantir isso da forma mais transparente para o cliente final. Né? Então, isso é muito importante também repetir, vez ou outra a gente fala isso, né? Que o sistema de investimentos, né? O segmento de investimento brasileiro, ele é muito bem controlado, regulamentado, é um dos mais seguros do mundo. Tá? Isso é fato, isso é um fato. Tá? Não tem a ver com o sistema financeiro, nada. Estou falando especificamente de plataformas de investimento. A Bolsa, a CVM, todos os órgãos reguladores são muito criteriosos. Tá? Então, para que uma instituição possa se colocar à disposição como corretora, ela precisa cumprir dezenas de requisitos. Entre esses requisitos vem o que a gente chama de participante de negociação. Se ela for um participante de negociação puro, ela precisa de um participante de negociação pleno. Então, ela é uma PN que precisa de uma PNP. Então, essas são as siglas usadas lá na B3. A pleno é o full broker que eu falei, é a grande, é o que tem o guarda-chuva. E a participante de negociação são as que penduram. Para ela ser um participante de negociação, ela também já precisa determinar junto com a sua plena se ela vai ser uma participante de negociação light, que é aberta, e aí, quando ela é light aberta, ela tem a base de clientes compartilhada com a full broker. Se ela for fechada, aí não, o cliente é só dela. O cliente é dela e não compartilha com a full broker. Então, existem essas duas possibilidades e a casa deixa a cargo da PN escolher. Tá? Com o passar do tempo aí e o mercado, né, os clientes tomando nota dessas observações, ela vai conseguir entender quando chega um relatório da full, né, eu abri conta na corretora B e chegou um relatório da A. Então é porque é uma corretora, é uma participante de negociação aberta. Então ela compartilha os meus dados com a outra corretora que ela utiliza. E no caso da fechada, o cliente provavelmente nem saberá. Talvez ainda consiga perceber porque vocês devem ter clientes aí que veem a ordem dele sair da plataforma lá, do Profit, do Trade ou do Home Broker e cair no livro com outro nome. Quando isso acontece, quer dizer que a corretora que você está usando ela é uma PN de uma PNP. Mas se você não recebe relatórios da PNP, quer dizer que ela é fechada. O seu dado é só dessa corretora que você cadastrou. Tá? Então são modelos distintos aí que a Bolsa permite e fica a cargo da corretora, né, quando ela nasce, escolher como ela vai se colocar à disposição no mercado. Aí tem uma pergunta aqui do Helder.
se a melhor plataforma para negociação, o Profit, não vou pedir você responder essa não, eu perguntar sobre alta frequência. As plataformas de investimentos, as próprias plataformas, elas também fazem as próprias inteligências de operação de alta frequência? A pergunta é se um provedor como o Profit, como o Trid, se ela tem essa tecnologia, é isso? Eu entendi que seria mais a plataforma de investimento, uma XP. Uma corretora, sim. Exato, mas sim. Elas têm as próprias operações. Né? Sim, todas as corretoras hoje no mercado têm a sua mesa ali com automação, com a High Frequency, né, HFT. Aí a gente chama pela sigla sempre o HFT. Todas as casas possuem isso de alguma forma. Uma com um terminal de robô, né, e outras com 200 terminais de robô. Então depende do tamanho da casa, do tamanho da corretora, do tamanho da plataforma de investimento. Mas todas elas possuem isso sim no DNA delas, tá? Então isso é natural. Tem duas perguntas aqui, do João Lisboa e do Blockchain Play, né? Isso aqui é o nickname. São parecidas sobre quais plataformas hoje já são desenvolvidas. Você comentou bem aqui sobre a entrada em B3, né? Tanto o mercado à vista quanto futuro. Existem soluções também para blockchain, para negociação em mercado Forex. Como é o desenvolvimento dessas plataformas? Até onde dá para contar ali com as soluções que você oferece? Então, o grupo Nelogica hoje, ele se colocou, né, ainda bem, de exatos 13, 14 meses para cá, ela se coloca aí como uma das maiores invest-techs do continente americano. Tá? Então, isso é um grande marco para nós, todos nós do grupo, com todas as empresas possíveis. E dentro do grupo nós temos tecnologia que atende, não no Brasil atualmente, né, lá fora, mas que atende Forex, com uma das nossas ferramentas, que é a Black Arrow, fique à vontade para buscar, né? O nome da plataforma lá é Black Arrow. E também para criptomoedas o Vector, né? Então também é uma marca já famosa, já conhecida, essa já a gente tem milhares de usuários. E aí a nossa área de P&D, de desenvolvimento, são quase 800 funcionários atualmente, e disso aí a gente tem mais de 500 engenheiros de software. Todos estão lá sempre trabalhando com tecnologias novas. Blockchain é uma área de estudo dentro do grupo. Tá? Até porque nós trabalhamos, né, com criptoativos em um dos nossos fronts, né, em uma das nossas telas. Tá? É que a gente precisa sempre acompanhar o que os participantes, os nossos principais parceiros, as corretoras, os bancos, né, esses nossos clientes, pedem e fazem. A gente precisa ir no ritmo deles, né, que é esse ritmo Brasil. Tá? Mas, como empresa de tecnologia, a gente tem bastante coisa sendo estudada, sendo feita e para lançar. Tem tecnologia lá que a gente, vez ou outra, em algum comitê, a gente fala que até fora do Brasil é difícil de encontrar, entendeu? Então, por exemplo, o comando de voz, a imersão do chat GPT no mercado de capitais, né? Ordens via comunicadores, WhatsApp, ou o que for. Então, esse tipo de conversa de evolução, de transformação, a gente sempre tem. Mas a gente precisa obedecer, acatar, né, aquilo que o mercado de participantes também pode distribuir. Tá? Então, pessoal, podem contar conosco como empresa de tecnologia sempre, mas também, né, sempre casado ali com os interesses das corretoras que atendem vocês, corretoras e bancos que atendem vocês. Tá? E com o tempo, com a tecnologia sendo cada vez mais valorada nesse segmento, a gente daqui a pouco também consiga distribuir produtos, infoprodutos e mais coisas por fora, né, daquilo que a plataforma de investimento em si consegue entregar. Mas sem nunca concorrer, sempre mantendo ali a parceria, porque é assim que o mercado, principalmente o mercado brasileiro, a gente não quer só entregar para vocês mercado brasileiro, tá? Isso aí também vai ser novidades. Vem coisas novas aí daqui a pouco, com a possibilidade de vocês usarem a gente para diversificar produtos lá fora, tá? Mas a gente quer muito ajudar o Brasil a continuar fomentando, a continuar crescendo. A gente começou a conversar sobre comando de voz. Eu lembro que logo nas primeiras versões da Siri, em 2013, 2014, a gente já falava. Só que tem uma série de questões de regulação também, né? Sim, pensou você dar uma... Sempre eu tô com o celular, aí aparece ali, né? A Siri falando como... Imagina se você desse uma ordem sem querer, né? Isso é muito complicado. Exato, e tem muito bastante. Olha, eu participei de um projeto
de home broker em uma casa especificamente, falou, pô, tá saindo, olha aí, ó, toda hora eu vou confessar a minha idade, né? Pô, tá vindo uma onda aí de redes sociais, aí tinha acabado de morrer o Orkut naquela época, nasceu o Facebook, e uma onda, todo mundo queria estar no Facebook, e uma corretora específica falou, olha, eu quero que meu cliente opere de dentro do Facebook. E nós desenvolvemos na época um home broker, que era um plugin dentro do Facebook, então o cliente não precisava sair da rede social. Então, ali do lado, onde tem aquela... Eu não uso o Facebook, mas eu lembro bem que tinha um menu ao lado ali que você consegue acionar recursos, né? Então, tinha um lá que era Home Broker. Clicava, abria um Home Broker dentro da página do Facebook do usuário e ele não precisava sair. Então, tinha lá uma planilha de cotações, relatórios, boleta de ordem, livro de ofertas dentro do Facebook. E, pessoal, isso era muito moderno para o momento. Então... não pegou, né? A gente fez, colocou, inclusive subimos nessa determinada corretora, mas não fez sucesso, porque não era o momento, né? Hoje, talvez nem agora não seja o momento, talvez não seja para esta rede social, né? Depois disso a gente viu aí as tentativas do WhatsApp se tornar eu discuti bastante, o grupo discutiu bastante sobre a possibilidade de acatar ordem, né? De um WhatsApp que um assessor, por exemplo, utiliza com os clientes, acata a ordem ali e manda direto para um OMS, né? para o núcleo de roteamento que na maioria dos casos é nosso. Até hoje isso não vingou. Isso eu estou falando de 5, 4 anos atrás, tá? Porque em determinado momento um órgão regulador chegou num grande banco e falou, opa, peraí, sem muita farra, esse WhatsApp ainda não está, não atende os devidos critérios que a gente precisa, né, para liberar esse tipo de fomento, esse tipo de roteamento. Até hoje a gente não consegue, infelizmente, operar de dentro do WhatsApp. Tecnicamente, eu posso dizer para vocês que sim, seria possível. Tá? Assim como vocês, quem hoje faz estratégias em casa, monta os seus próprios robôs em casa, poderia mandar ordem para um OMS de uma corretora por meio de um canal específico, um canal protegido, direto de um WhatsApp também daria certo, ou qualquer outro comunicador. Eu até tenho um amigo no mercado, tecnologia também, que ele desenvolveu com o Telegram. Aí ele tem todos os argumentos possíveis lá para um assessor, a figura de um assessor, usar o Telegram em detrimento ao WhatsApp. Só que as casas parceiras dessa empresa de tecnologia acabaram não assumindo o compromisso, né, de colocar no ar. Então é por isso que eu digo que a gente tem que sempre acompanhar, né, essas plataformas. Mas a sua pergunta, né, que foi colocada é extremamente pertinente com relação a tecnologias aí e novidades, né? A gente não vê a hora de poder operar por dentro com dinheiro também, a gente chega lá. O Danilo Riso perguntou aqui, eu não sei se você tem esse número, mas quanto das ordens operadas no Brasil hoje vem por robô trader? Ou quanto é fluxo normal, quanto vem concentrado nesses robôs? Bom, hoje eu não tenho o número, porque são várias esferas de robôs, e aí o robô que todo mundo quer acompanhar é o robô HFT lá da grande boutique, né? Então, eu não consigo hoje dizer... É possível levantar essas informações, mas eu não tenho, porque aí tem esse banco... O robô que todo mundo quer acompanhar é o do grande player, do big player que está lá alocado num DMA4, né? Eu acho, para o pessoal não ficar muito confuso, o DMA4 é que o robô está dentro da bolsa, tá, pessoal? Tá num servidor dentro da bolsa operando lá mais rápido do que todo mundo. Mais rápido do que o seu home broker, do que a plataforma Profit, do que o Trade. Isso tem um determinado volume significativo. Eu posso dizer que quando vocês estão ali acompanhando, porque eu acho que a informação que todo mundo conhece, mas quando vocês estão acompanhando um livro ali e vê as operações da Ideal Investimentos, isso é robô. Tá? Ali não tem um home broker, uma plataforma Profit, nem nada dessa. É um robô. Tá? JP Morgan, UBS, essas aí são plataformas que utilizam praticamente, né, robô para tudo. E aí a gente tem outros robôs, os robôs de pessoa física, né, tem os robôs que o próprio pessoa física calibra, né, então no caso de um MetaTrader, de uma plataforma, o próprio Profit, né, com o AlgoTools, hoje a melhor ferramenta de robotização, né, com algoritmos, na minha opinião, é o AlgoTools. Mas também tem os robôs que corretoras de pequeno porte oferecem ali uma ou duas ou três ou meia dúzia de estratégia para os seus clientes, aí os clientes acatam essa estratégia, o cara vai lá e coloca a conta do Roger dentro de um robô com mais 50, 100 contas daquela corretora. Então são várias esferas de robôs, e aí levantar essas informações é mais complicado. Ele talvez esteja
pensando em ter alguma solução de robô, e aí quer ter o caminho de quem seguir, de como acompanhar. Mas isso aí vai demandar mais estudo e mais informação. Mas eu e todo o time Nelogica está à disposição de vocês, tá? Achem a gente aí nas redes sociais ou o que for e a gente vai conversando, tá? Parceria também com pessoa física e empresas independentes de corretoras a gente faz bastante, muito, tá? Então fiquem à vontade para nos buscar. Mas e dentro dessas plataformas, e qual deles tem ideia da diferença que é você operar via home broker ou ter essa operação dentro da B3? As gestoras geralmente usam o seu servidor lá, né? Os servidores alocados em DMA4 mesmo lá, né? O colocation da B3. Essa diferença olha, o que eu posso dizer a título de comparação. Hoje um home broker nosso, DMA2, na nossa estrutura, no nosso SaaS, né? Tem em média do servidor de roteamento do OMS para a B3, 30 microsegundos. Então isso é extremamente rápido, né? Para isso eu estou falando de home broker. Um robô, então, é menos do que isso. Como ele está lá dentro do servidor junto com o núcleo de negociação da B3, então a gente está falando aí de nanosegundos, tá? Mas não existe nenhum dado médio para esse tipo, porque, primeiro, isso faz parte da estratégia desses big players que trabalham com os robôs em colocation, e elas não divulgam, né? Então, esse é um ponto. Atingir uma latência mínima e melhorar essa latência mês a mês é um dos pontos técnicos, né, da arquitetura de software da estrutura lá do bancão para melhorar. Então, está sempre diminuindo também. Sempre diminuindo. Tá? Mas assim, eu entendo que dependendo da estratégia do pessoal, né, aí a latência é um ponto importante, mas tem outras variáveis também que precisam ser casadas, né, dependendo do tipo de estratégia que ele vai fazer. Por exemplo, eu tenho um robô, quantas ordens o seu robô coloca por dia? 2. Então tá bom, são momentos específicos, achou um ponto de entrada, entra, um ponto de saída, sai, mas são 2 ordens. Quantas edições o seu robô, cada ordem dessas sofre durante o dia? Eu já conversei com analistas que trabalham com robôs próprios, em que ele fala, eu coloco 5 ordens só, mas cada ordem sofre 5.000 edições por dia. Aí é um nível totalmente diferente, né? Então, essa pergunta ela é muito com foco em latência. A gente não consegue mensurar porque os grandes robôs eles não divulgam diretamente, a menos que eu fosse uma tesouraria, né? Aí eu tenho que ter essa informação. Se eu sou um cliente de tesouraria de um desses grandes bancos, ou se um de vocês é um representante de uma asset, de uma gestora ou de uma tesouraria, aí sim você vai ter um NDA lá com o banco vai abrir para vocês a SLA, latência e tudo mais, para que vocês possam tomar a decisão de operar naquele robô com aquela casa. Então, o João Lisboa trouxe uma outra pergunta sobre como ingressar, né, nesse mercado, especialmente para desenvolvimento de robôs. Como é essa carreira hoje? Como você tem visto que vem surgindo os novos players que olham esse segmento de robotização de ordens? Bom, excelente pergunta também. Vou tomar a liberdade de chamar de Lisboa, João. Porque assim, primeiro que não está saturado, então tem bastante espaço, muito espaço. Tem muitas tentativas, né, muitos erros também. Então, os especialistas para robô no mercado de capitais são escassos demais. Tá? Então, eu falo isso por experiência própria, porque a minha vida, né, antes de entrar no Grupo Nelogica, antes da Solution Tech Trid estar no Grupo Nelogica, foi ali trabalhando 10 anos, né, com quase todos os empreendimentos de plataformas de investimento no mercado. E a empresa de tecnologia Solution Trid, apesar de ter muito almejo de entregar robô também, a gente nunca conseguiu montar um time, uma equipe qualificada, né, no padrão que a empresa sempre exigiu, para poder ofertar esses produtos. Tá? E chegava para a gente algumas iniciativas, mas a gente não conseguia equalizar na qualidade técnica necessária para ter uma área de robôs. Então é um mercado escasso, tem muita oportunidade. Tá? E aí várias. Eu conheço alguns profissionais assim que eu fico até vislumbrado, né? São jovens demais que acabaram entrando aí em alguma coisa, tem ali alguma faculdade de inteligência artificial, né, ou de engenharia da computação, e com 20, 22, 23 anos já estão
criando estratégias automatizadas em gestoras. Aqui isso é o grande ápice, né? É o topo para vocês que gostam, porque chegar a um nível de parametrizar algo para uma gestora, para uma asset, não só no Brasil, mas lá fora também, né? Nos Estados Unidos isso é muito comum, é um marco de rentabilidade, de remuneração muito bom. Tá? E o mercado, novamente, está escasso. A própria Nelogica tem muita oportunidade lá, tá? O grupo inteiro tem muita. Sigam a gente no LinkedIn lá que vocês vão ver as oportunidades abertas até para este perfil, tá? Do mercado. Mas entendo, como o João fez muita pergunta em cima desse tema, espero que ele trabalhe com essa pauta e que a gente possa, em algum momento, aí até conversar sobre, tá, João? Porque é do nosso interesse ter pessoas que entendam, que saibam trabalhar com estratégias, com robô, entendam o conceito de latência, melhores linguagens para serem utilizadas neste fim. E dessa forma a gente também está fomentando o mercado, né? Todo robô que a gente conseguir ajudar a subir no mercado, a gente está apoiando alguém que... uma pessoa consegue se atender, um robô consegue atender milhares de pessoas. Né? Então isso é extremamente interessante para nós. A gente vê, o Marcos, né, sempre fala, o Bosquete, que a gente está em hunting season, né? Porque esse é um mercado que ainda tem um espaço tremendo. Eu estava conversando com o pessoal do Brasa ontem, que é um banco de emissões internacionais. E eles comentam que ainda hoje está difícil buscar gente de tecnologia. Muito. Para o nosso mercado, a gente precisa de gente de tecnologia numa escala que é difícil encontrar, né? Muito, bastante mesmo. Isso... E aí está tendo muita mistura. A gente vê outras pessoas de tecnologia de outros segmentos que acabam tendo oportunidade no mercado de capitais. Só que isso aí acaba... de certa forma, atrasando um pouco alguns projetos. Né? Então, é muito bom ter o profissional de tecnologia que é curioso com o mercado de capitais. Tá? O cara que já chega ali já um pouco azeitado, já bem, um pouco mais preparado, ele vai... Próxima fase ali de uma conversa no mercado de capitais vai ser o total comp. É falar de valores bem acima da média porque você merece. Você que consegue casar tecnologia e mercado de capitais, você merece estar a um nível, né, além. E aí, o pessoal que eu conheço, os amigos que eu conheço, eu não sou, infelizmente, eu não fiz engenharia de computação, pessoal, mas eu até pretendo fazer, tá? Eu até quero fazer alguma coisa nesse sentido. Porque quando essa pessoa é bem avaliada, ela já chega com uma avaliação dentro de uma casa muito bem feita. E assim, se torna sócio, evolui muito rápido, conhece outros segmentos e outros produtos de uma forma muito rápida. E eu tenho muitos amigos de tecnologia dentro das instituições, tá? Só trabalhei em empresas de tecnologia, né? Infelizmente não sou desenvolvedor, mas trabalhei em empresas de tecnologia e eu vi tem profissionais que trabalharam em projetos comigo que hoje são sócios, realmente sócios de grandes grupos de mercado de capitais. Tá? O Vinícius aqui comentando, né, Vinícius Honório, eu faço economia e busco estudar sobre programação para análise e buscar mais sobre robôs para operação. Tem isso também, né? O mercado, justamente nessa busca por pessoas de tecnologia dentro do mercado de capitais, tem espaço para pessoas de outras carreiras fazerem essa migração. Lá com o dinheiro, acho que a gente deve ter contratado ao longo da história, não é que tem hoje, ao longo da história a gente deve ter contratado eu chutaria que menos de 5 pessoas dentro de ciência da computação. É sempre de outra, engenheiro, administrador, economista, que a gente depois vai ensinando. No caso do Vinícius, Vinícius, esse casamento de economia com tecnologia sempre funciona muito bem. Parabéns pela sua iniciativa aí. E sempre que funciona muito bem. Eu já, antes de estar com os colegas da Com Dinheiro, já tinha participado de algumas reuniões aí de parcerias e eu sempre via lá os economistas jovens, né, da Com Dinheiro falando de estratégias e com uma capacidade imensa de discernir ali sobre estratégia e falar de produto de mercado. Por conta desse perfil de buscar. Não, estou tentando casar aqui o meu curso, que é economia é o que eu sou fanzaço, né? Fiz também durante a minha faculdade. E quando o economista abre
para a tecnologia em conjunto, ele vai ter muito boas aberturas no mercado. Muito bem. Aqui a gente guarda geralmente o bloco para as perguntas mais conceituais, mais filosóficas, e eu tenho uma pergunta que estou guardando desde o começo do programa. O que tem por vir? O que tem de novidade latente em termos de tecnologia? O que vai mudar a forma de operar num home broker? O que tá para sair que você pode contar para a gente? Aproveitar que não tem ninguém vendo aqui, você viu que o Júnior comentou, né? Dá umas 10 milhões de pessoas vendo, coisa pouca. Aproveitar que a gente está aqui a sós. Fala um pouquinho, o que tem de novidade por vir aí? Então, assim, sempre respeitando aquela premissa, né, do que o mercado vai regular, a gente fala muito e a junção, né, dos negócios do grupo, e aí existe uma estratégia por trás dessa junção, pessoal, que, né, a gente está falando aqui de um grupo que tinha a primeira plataforma, a maior plataforma do mercado, ela comprou a segunda plataforma do mercado, comprou a maior empresa de home broker, OMS e sistema de risco, a melhor empresa de conteúdo, né, no caso com dinheiro, e uma empresa, a empresa também de calculadora de imposto de renda. Então, aí a gente já pode, de certa forma, dar os spoilers, né, de que a gente está criando algo muito grande, que eu tenho uma sorte da minha experiência, que eu sou amigo de muitos concorrentes, de representantes de concorrentes, comerciais normalmente, né? Tem alguns apelidos que eles me colocaram aí no mercado, esses concorrentes. E assim, é fato quando eles chegam e colocam, Roger, mas é um monopólio muito grande, é um domínio muito grande do grupo. Mas a estratégia do grupo não é nem esse de monopolizar, nem nada, é de ter novidades mesmo para vocês. Então, por exemplo, do ponto de vista de home broker, novidades. A gente quer casar a ideia de que o tratamento de dados, né, o tratamento de informações que hoje uma casa de análise tem, pode chegar para vocês também. Então, essa é uma das premissas junto com o dinheiro, né? Então, por que não criar módulos, criar recursos novos no seu home broker, na sua plataforma, para você conseguir minerar dados, informações de forma rápida também. E nem só aprender a ler, aprender a interpretar, mas também entregar coisas já mastigadas. Isso, com o Felipe mesmo, a gente tem muita ideia, muito. Há uns dias a gente fez um comitê com o presidente do grupo, e ele falou, eu quero de vocês aí alguns gatilhos de novidades para os próximos meses. O Felipe, depois de 2 horas, volta com 20 gatilhos de novidades que podem ser implementadas nas plataformas. Esse Felipe aqui, tá? Então, e aí a missão, né? Ó, grupo Nelógica e, né, especialistas aí, Roger, Alexandre de Fini, né, Tiago, o pessoal lá, os pares, né, das gerências lá, se virem aí para dar conta dessas novidades. Então, assim, tem muita coisa que a gente pode fazer para facilitar para o cliente. Então, o entendimento de determinadas frentes de produtos. Então, quantos de vocês entendem bem como operar um termo? Fazer um lançamento né, o lançamento coberto de opção, de ação, uma trava de alta, de baixa. E se já não faz, por que não faz? Qual a dificuldade? Né? Será que é porque a corretora, a sua plataforma de investimento não divulga tanto esses produtos, até por serem estratégias talvez um pouco mais complexas? Então, a gente pode ajudar essas casas, as plataformas, neste fim, né, em traduzir melhor esses conceitos. Então, o home broker hoje, o nosso papel é tornar o home broker ele mais marketplace, né, de recursos de produtos. Tá? Daqui a pouco, mais à frente, casar com outros produtos que até então não são do mercado de renda variável e renda fixa. Né? Porque hoje no home broker nosso, vocês já conseguem fazer, dependendo da casa, você consegue operar renda fixa, renda variável na mesma solução. Nas plataformas também tem suporte para isso. Mas e outros produtos, né? Mas aí vai depender também das parcerias, né, das casas que aceitarem ter, por exemplo, criptomoeda no mesmo core, Forex junto, além do plano de regulação, que é necessário também, né, que a gente precisa sempre caminhar correto com tudo. Tá? Então, essa parte de ter para vocês novidades vem muito em cima disso, em cima de facilitar o acesso a recursos que normalmente está lá na mesa da corretora. Isso eu acho que é um resumo interessante. Hoje, na mesa de corretoras, tem vários tipos de estratégias lá, das simples às mais complexas. E isso eu acho que é um papel nosso, né? Ajudar as corretoras a disseminar
e traduzir para vocês essas estratégias, tá? E também depois trazer o que tem lá fora para vocês, né, dentro das plataformas. Maravilha. Hoje nós tivemos aqui, pessoal, no Você com o Dinheiro, esse bate-papo muito rico com o Roger. Eu estava tentando trazer o Roger desde o começo do programa. Roger, muito obrigado por aceitar nosso convite. Eu sei que a agenda é difícil. Muito obrigado por aceitar nosso convite e participar aqui conosco. Eu peço desculpa pela linguagem técnica demais, eu sempre tento me policiar, eu estava falando isso para o Felipe antes, pessoal, mas é um prazer estar aqui. Quando precisarem, é só chamar. Quando quiserem falar eu brinco desse backstage, né, do que acontece por trás das plataformas de investimento, eu estou sempre à disposição de vocês. E quando quiserem abrir uma corretora também, me chamem que a gente vai ajudar. Isso aí. Muito obrigado, Roger. Muito obrigado a você, telespectador, aqui da BMC News, por participar do programa, por nos dar sua audiência, por trazer seu comentário e, naturalmente, por deixar o seu like. Fique agora com o Top News para o fechamento de mercado e a participação da Débora Oliveira e do Gabriel Monteiro. Até amanhã com mais Você com Dinheiro.